Bem, vamos começar, né? Já são 7h15, e aí eu vou abrir a nossa live. E à medida que o pessoal for entrando, a gente vai liberando, tá? Eu fiz uma colinha para fazer essa introdução, para falar um pouco desse projeto. Na verdade, são 2 projetos. Então, boa noite a todas e a todos. É um prazer recebê-los nessa noite para darmos início às nossas lives. Serão 11 lives ao longo de 3 meses, 4 lives que abordará a questão do luto nos seus mais diversos contextos. E a gente vai discutir a clínica psicanalítica. Esse trabalho é um trabalho que nós temos realizado desde o mês de maio, eu junto com o meu grupo de estagiários, e como a gente nunca faz nada sozinho, eu tenho algumas pessoas que eu quero agradecer de público nessa primeira live, e isso se estende para todas as outras 10 lives que virão, né? Primeiro, eu quero agradecer a parceria dos meus alunos, estagiários e psicólogos egressos. Eu tenho como estagiários curriculares e voluntários alunos André, Evelyn, Gabriela, Ideucília e Maria Veras. E temos 3 psicólogas egressas do curso de psicologia da UFRR que fazem parte do nosso grupo de estudo. Elas são Bianca, Raquel e Isadora. Eu quero agradecer a cada um deles, porque desde o mês de maio, semanalmente, às segundas-feiras, nós nos encontramos aqui nessa plataforma para discutir textos e conceitos da clínica psicanalítica e do enlutamento. Além deles, eu quero agradecer a minha filha, que foi responsável pela confecção dos cartazes das lives. Quero agradecer também o meu colega Marcelo Renklein, colega do curso de psicologia, que tem me ajudado a entender um pouco dessa nova ferramenta, com toda a paciência que ele tem me ensinado, como utilizar esse ambiente remoto, né? Não está sendo muito fácil, mas eu estou aprendendo aos poucos. Por fim, eu quero agradecer a todos vocês que estão nessa noite aqui conosco para discutir esse tema tão caro para todos nós, né? Um tema que nós estamos vivendo tão intensamente todos os dias, né? Em todo o Brasil, em todo o mundo. Então, discutir o processo de luto na pandemia da Covid-19 e as reflexões e desafios para a psicologia é muito importante para todos nós. E hoje nós temos a honra de receber aqui, nesta noite, a doutora Marielle Rodrigues Correia. Eu não tive o prazer de ter a Marielle como professora no meu doutorado, mas eu tive o prazer de tê-la na minha banca de qualificação e na minha banca de defesa de tese. A doutora Marielle é psicóloga, mestre e doutora pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Unesp Campos de Assis. Ela também é professora dos cursos de psicologia de graduação e pós-graduação em psicologia da mesma universidade, ou seja, a Unesp Campos de Assis, e ela atua nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, com temáticas relacionadas aos processos de envelhecimento humano e finitude. Seja muito bem-vinda, Marielle, para a gente apertar os laços e encurtar as distâncias, né? Esse é um momento muito especial para todos nós e é um prazer inaugurar essas lives com a sua presença. Muito obrigada. A palavra é sua. Eu que agradeço, aqui para mim está sendo uma honra, né, dar início a essas lives. Eu estou me sentindo muito honrada de estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Rosiane. Você vai gravar? Já está gravando? É que aqui não aparece para mim o símbolo. Bom, depois você me disponibiliza, que algumas pessoas pediram acesso depois. Deixa eu me controlar aqui no tempo.
Como eu disse, né, eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês hoje. Eu espero um dia estar fisicamente aí com vocês, né, com você, Socorro, com o Marcelo. Eu agradeço muito o convite e você me deu as boas-vindas a essa série de lives. Eu dou as boas-vindas a vocês na minha casa, né? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos, né? Já que eu estou falando aqui do meu espaço doméstico. Já que, né, também, em virtude da pandemia, a gente abre o espaço da nossa casa para o trabalho. Então, entrem, sintam-se à vontade, e eu espero que a gente possa ter uma boa conversa hoje. Eu acho que, em primeiro lugar, uma coisa que eu preciso dizer, eu não sei se aqui entre nós tem alguma pessoa que esteja enlutada, que esteja em processo de enlutamento pela perda de alguma pessoa, algum ente querido, pela Covid-19. Então, em primeiro lugar, eu quero manifestar aqui a minha solidariedade e os meus sentimentos, caso nós tenhamos aqui que esteja nessa situação. E eu estendo também esse meu afeto, minha solidariedade aos mais de 124 mil familiares e amigos de brasileiros e brasileiras que faleceram vítimas da Covid no nosso país. É importante e fundamental, em primeiro lugar, que a gente diga que essas pessoas não são uma estatística, elas não são um número, né, como já foi bastante falado, inclusive nos meios de comunicação. São vidas humanas, são pessoas significativas de alguém, elas são um vínculo de alguém. Então, a essas pessoas, todo o nosso respeito, toda a nossa solidariedade e acolhimento do luto de cada uma delas. Nós estamos vivendo, assim, um período de muitas perdas, né, gente? A professora Maria do Socorro já colocou aqui algumas coisas, né? A gente perdeu o espaço da sala de aula, por exemplo, né? Desde março, pelo menos desde março, né, a pandemia em nosso país tem colocado a gente diante de situações extremas e muito difíceis de lidar. O isolamento social, né, que produziu uma quebra nos nossos vínculos, diversas perdas simbólicas, muitas perdas. Enumero algumas, como, por exemplo, as crianças sem a possibilidade de estar na escola, né, uma quebra de vínculo das crianças entre si, perdas financeiras, que eu acho que, né, a grande, imensa maioria de brasileiras e brasileiros no nosso país sentindo consideráveis perdas financeiras, perdas de trabalho, emprego, perda de contato físico, né, próximo com quem a gente ama. E vamos combinar também, né, uma saudade imensa daquela aglomeração que a gente adora, de receber as pessoas em casa, ir para uma festa, enfim, são muitas as perdas. E além dessa, nós temos milhares de pessoas que estão sofrendo pela perda da morte de alguém muito querido. Isso, né, dizem os estudos e as pesquisas, que uma morte, ela impacta pelo menos de 6 a 10 pessoas. Se nós temos 124 mil pessoas que morreram por Covid, multipliquem isso por 10. Nós temos atualmente mais de 1 milhão de pessoas, pelo menos, que estão enlutadas, né, em processo de um luto muito doloroso, que é esse, né, produzido pela Covid-19. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente conversar um pouquinho. Bom, aí já deixei para vocês, né, o meu contato, se alguém quiser mandar e-mail, sinta-se à vontade. A gente está vivendo, né, sentindo o impacto de todas essas perdas que eu enumerei, quer dizer, essas e tantas outras mais, né, a gente tem sentido o impacto delas no nosso dia a dia, no nosso corpo, inclusive. Eu imagino que vocês devam estar sentindo no corpo o impacto dessas perdas, por exemplo, no sono, no apetite, na disposição, num quadro, por exemplo, de ansiedade, vivendo um monte de coisas, né, diversos sentimentos. Esses sinais, essas manifestações que muitas vezes aparecem no nosso corpo, são basicamente um conjunto de reações diante da perda, ou seja, de luto.
vamos dizer assim, genericamente, né, o luto é definido como esse conjunto de reações que nós manifestamos diante de uma perda. São manifestações físicas, manifestações emocionais, que a gente tem, né, diante da perda de alguém ou de alguma coisa que é muito importante, que é muito valiosa para nós. Para além dessa definição clássica, eu acho que todo mundo sabe, e quem já sofreu uma perda sabe, né, e sente que, no fundo, o luto é um processo doloroso e que ele precisa de muito tempo para ser elaborado. A dor da perda, eu diria, ela é proporcional ao amor que a gente sente por aquilo, por alguém, né, que se foi. A dor da perda é proporcional ao tamanho do amor. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Então, eu acho que é importante... Oi, alguém? Você compartilhou uma imagem com a gente? Você compartilhou? Eu estou compartilhando. Não está aparecendo. Não está aparecendo na... Agora eu tirei, mas aqui para mim... Estava? Para mim estava. Vou fazer aqui de novo, vamos ver. Sim. Para mim estava, a Zimo disse que estava. Tá, então... Aí para o pessoal estava aparecendo. Então vou voltar aqui. Professora Maria, talvez a senhora não esteja vendo, é porque quando ela compartilha o slide dela, abre uma outra janela. Fica a janela da apresentação dela e a janela do vídeo dela. Isso. Bom, então, qualquer coisa, eu não estou vendo o chat, tá? Então, qualquer intercorrência aí nas imagens, vocês me chamam no áudio, tá bom? Então, eu acho que é importante aqui destacar uma coisa que quando eu vou falar e conversar sobre luto, eu acho que é importante a gente dizer essas duas coisas. Em primeiro lugar, que o luto não é uma doença, né? O luto é uma forma de construir um sentido, é uma forma de construir um significado para a experiência da perda. Isso aqui, né, colocando, claro, né, estou dialogando aqui com Colin Parks, Marilena Franco, etc. Em segundo lugar, o luto é uma experiência individual, né, ou seja, cada pessoa vai sentir, vai experimentar, ela vai reagir à dor e ao sofrimento da sua forma. Nenhum luto é igual ao outro. A forma como eu experiencio o luto, eu posso estar de luto por uma mesma pessoa, mas o jeito que eu vou viver é diferente, né, da forma que outra pessoa vai experimentar essa dor. É uma transição, né, o luto é eu gosto muito de uma expressão que eu ouvi do Rodrigo Luz, que é um psicólogo da Fundação Elizabeth Kubler-Ross, né, ele diz, o luto é uma travessia no deserto, né, é uma experiência inóspita, é uma experiência dolorosa que a gente pode até fazer acompanhada, é até importante que a gente esteja acompanhado, mas o enfrentamento do caminho é individual, cada um vai enfrentar o caminho de uma maneira. Ninguém pode passar por essa experiência por você, é você que vai ter que passar. E cada um vai ter o seu jeito. É uma experiência singular. E enfim, importante que, pensando aqui no nosso papel de profissionais, né, é importante que a gente seja espaço para o outro, para que ele possa fazer essa travessia, respeitar a singularidade da travessia de cada um dentro desse processo de luto. Então, se a gente dito essas duas coisas aqui, que eu acho que são muito importantes, são as primeiras coisas que eu gostaria de dizer, né, gosto muito de lembrar e sempre reiterar, seja no contexto da pandemia ou não, né, esse luto não é doença, é essa experiência individual, porque o luto é sobre a história de um vínculo entre duas pessoas. E essa história, gente, ela é única. Eu estava aqui pensando sobre isso, e eu me lembro, enfim, eu acho que posso dar um exemplo bem didático. Assim. Na minha família, nós somos em 7 irmãos. Então, cada irmã, nós somos em 7, né, 7 filhos, né, e cada um de nós tem um vínculo muito singular e diferente com as figuras parentais.
né? Então, essa história é diferente, né? Cada um vai ter uma história própria. Às vezes, você pode ter o mesmo pai e a mesma mãe, né? Mas cada um tem uma história diferente e vai sentir o vínculo e, consequentemente, a perda de um jeito muito específico. Tá? E, opa, esse aqui não é para aparecer agora. Vou tirar aqui, voltei, né? Então, dado esse recado, né, acho que a gente pode conseguir aqui a nossa conversa para refletir sobre a Covid-19, né, pensando nesse contexto do luto e alguns impactos possíveis. Quando a professora Maria do Socorro estava me apresentando, ela mencionou que uma das temáticas com as quais eu trabalho é a finitude. Eu tenho estudado a relação, né, do ser humano com a morte já faz bastante tempo, e das minhas referências, a que eu estou sempre recorrendo, é o historiador Philippe Arriet. E ele fez um trabalho, assim, brilhante sobre a história da relação do homem, do ser humano com a morte. É um livro que eu indico para quem se interessa nos estudos, né, da tanatologia. Eu acho que é um ponto de partida, assim, importante, porque a gente tem que compreender a história das mentalidades, né, enfim, ao longo de todo o nosso percurso histórico. Como é que o ser humano foi se relacionando com a morte em diferentes tempos. E, basicamente, assim, né, nesse livro, de uma forma bem resumida, é um livro grosso, com base então, nesse livro, e também em outros pesquisadores, como Edgar Morin, Ernest Becker, Norbert Elias, nós percebemos que o ser humano, na cultura ocidental, fazendo esse recorte, é óbvio, com o passar do tempo, ele vai se distanciando, ele vai se afastando de qualquer lembrança da presença da morte. Eu vou deixar nas referências aqui, eu fiz um slide, eu fiz não só 2 slides, claro, Blandina, Philippe Arriet, da História Social da Infância e da Família, e aí ele tem esse que é maravilhoso, que é O Homem e a Morte. O Homem Diante da Morte. Mas eu fiz um slide, só 2 slides com referências, e aí eu deixo aqui para vocês depois. Então, basicamente, o que o Philippe Arriet diz é que, ao longo da nossa história, aqui ocidental, nós fomos nos afastando de qualquer lembrança, de qualquer possibilidade de proximidade com a morte. Isso, enfim, eles atribuem ao desenvolvimento científico, especialmente nas áreas médicas e biológicas, que isso foi ganhando espaço e se colocando como um intermediário na nossa relação com a finitude. A morte e o processo de morrer passou a ser assunto de especialistas. Não é mais um assunto sobre o qual nós conversamos abertamente, a gente, né, ou nos velórios que eram realizados no espaço doméstico. Eu tenho uma história familiar, assim, muito interessante, e aí a gente vê a coisa da transgeracionalidade, né? Eu, depois de muito tempo, já estava fazendo doutorado, pesquisando isso, me contaram que o meu avô moravam num sítio, né, o meu avô era quem dava banho nos defuntos. Então, no sítio, né, se velava em casa e se cuidava, né, do corpo morto em casa, e todo mundo tinha medo de fazer isso e chamavam o seu Tunico, porque ele não tinha medo de fazer isso, ele não tinha um problema em fazer isso. E acho que traz bem esse sentido, assim, de uma proximidade, né, um contato muito próximo, inclusive dentro de casa. Mas a gente percebe que hoje a gente foi se afastando, assim, né, cada vez mais, e a morte passou a ser um tabu, principalmente da metade do século passado em diante, né, de 1950 em diante. Claro que isso aqui é um brevíssimo resumo de uma obra, de um estudo super denso, que eu recomendo mesmo a leitura, eu gosto muito dos escritos do Philippe Arriet. Então, o que acontece, assim, é que todo esse tabu que existia em relação à morte, né, a morte como um assunto proibido, né, não dito, meio velado, no doutorado foi um tema que eu estudei, e quando me perguntavam, credo, que horror, você não tem outra coisa para estudar, que tema terrível, a gente percebe que esse tabu, ele foi, vamos dizer assim, ele teve que ser revisto em pleno contexto da pandemia, né? No contexto da pandemia, a morte, ela assume o palco principal das nossas discussões, das nossas preocupações,
a morte passa a entrar no nosso cotidiano de uma maneira, assim, muito forte, por meio de imagens, por meio das mídias sociais, por meio da televisão, né, o que a gente assiste no jornal, de ponta a ponta. Nossa, abril, maio, era assim, do começo ao fim do dia. Esse tema da pandemia, ele trouxe a morte, assim, de uma maneira muito concreta, né, e muito impactante para nós. Eu estava dando aula para os meus alunos essa semana, eu dizia assim, as imagens que a pandemia trouxe com relação à morte, elas vão impactar toda a nossa geração, porque não tem como você ficar, eu acho, quer dizer, pode ser que algumas pessoas tenham como, mas é muito difícil você não se impactar, por exemplo, diante daquela cena né, aquela cena aérea das valas dos cemitérios, né, abertos em Manaus, em São Paulo, aquela cena, por exemplo, que é também, que acho que vai marcar gerações, dos caminhões na Itália carregando os caixões, né, enfim, são cenas, são imagens muito impactantes, e que falam da finitude, falam aí, né, da ameaça da morte, são imagens e palavras, enfim, que mostram o quanto, de fato, a morte nos afeta, né, nos traz impacto. E a gente precisa pensar em como somos afetados por essas palavras, por essas imagens, em que sentido qual sentido que isso provoca, que isso produz na gente, para que a gente possa dar sentido para essa experiência. Não basta apenas sentir esse impacto, a gente precisa pensar sobre, né, o que essas imagens produzem em nós. Produz, por exemplo, nas nossas crianças. Eu acho que também é um ponto importante da gente pensar. Eu acho que, quem sabe, a partir daí, né, pensando, tentando atribuir sentido a isso, a gente pode tirar algum aprendizado sobre isso, né, sobre as formas que a gente se vincula às pessoas. Então, estou vendo aqui que uma outra grandíssima e querida colega de turma entrou. Oi, Poli, boa noite. Estou reencontrando umas pessoas muito queridas aqui. Deixa eu passar aqui. Eu usei uma palavra aqui, né, para a gente pensar sobre a forma, né, talvez a partir da pandemia, pensarmos e refletirmos sobre as formas que a gente se vincula às pessoas. Porque não tem como a gente falar sobre luto e perda sem falar sobre vida e vínculo. Como diria a célebre frase do Colin Parks, são as duas faces de uma mesma moeda. Só há luto quando se perde algo muito precioso, quando a gente perde algo muito amado, muito querido, e é por isso que a gente protesta, que a gente chora, que a gente sente tanto. Eu só perco aquilo que eu tenho, que é o vínculo, que é o compromisso. E dói muito, e dói demais. Eu não sei quantas pessoas nós estamos aqui, mais ou menos umas 40 pessoas. É possível que muitos de vocês, se não todos, né, já tenham sentido uma experiência de luto e a dor que ela produz. E toda essa dor, essa gama de vários sentimentos, né, são para ser sentidos, são para ser vividos, são para ser experimentados, porque tem que construir um significado para essa perda. Eu gosto muito de uma colocação da Maria Helena Franco, que ela diz assim, né, a tarefa do luto enquanto encontrar um espaço adequado para alguém que eu amei e perdi, um outro lugar para essa pessoa na minha biografia, né, encontrar um lugar simbólico, construir um significado para essa pessoa na minha vida, quem é que eu me torno nesse processo e quem é você. Se vocês não conhecem, eu indico para vocês o perfil do Instagram, que é o Theo e o Minimundo. É um cartunista, assim, dos mais sensíveis que eu tive acesso nos últimos tempos, né, ao trabalho dele. Ele tem charges, assim, belíssimas, muito sensíveis. Então, essa daí acho que está trazendo um pouquinho dessa sensibilidade mesmo, né, da dor. A morte vai doer, né, ela vai doer porque tem muito amor envolvido. Pelo que eu pude ver na programação aqui, muito bonita, aliás, dou os parabéns para Socorro, para toda a equipe desse projeto.
Eu vi que ainda vão ter outras lives muito ótimas, depois você vai ter que, já falei, né, Socorro, você vai ter que passar os links aí para mim, para eu divulgar para o pessoal aqui em Assis. Acontecerão outras lives aqui sobre luto, a partir até desse referencial que eu estou trazendo para vocês. Esse assunto ele não se esgota aqui, né, claro, ele vai ser bastante aprofundado nos outros encontros, e aí vou trazer algumas leituras possíveis, levando em conta aqui, fazendo, né, puxando esse gancho para a experiência que nós estamos vivendo hoje. O processo do luto, ele pressupõe aí duas tarefas psicológicas, duas mudanças psicológicas importantes. A primeira delas, tarefinha dolorosa, gente, reconhecer e aceitar a realidade da morte. Que coisa dolorosa, ainda que seja extremamente dilacerante, ainda que doa profundamente, eu reconheço essa realidade. Eu aceito, mas eu aceito protestando, é claro. Eu testo a realidade. É muito comum, por exemplo, nos processos de luto, que a gente fique procurando, né, até, acho que é o Bowlby ou Parks, não me lembro, né, que fala sobre isso, a busca da pessoa amada. Às vezes você está em casa, você escuta um barulho, fala, será que é fulano que chegou? Você coloca um prato na mesa, você acha que você viu alguém, você testa a realidade para saber se realmente aquilo não é possível que aconteceu, né? Você testa a realidade e aí você comprova que a realidade da perda, ela aconteceu. Eu aceito, vamos dizer, sob protesto. Não tem como aceitar de maneira assim tão tranquila, né? Mas a gente reconhece a inevitabilidade, a irreversibilidade dessa morte. Eu fiquei pensando, né, nesse processo de reconhecer e aceitar a realidade da morte, eu fiquei pensando muito num contexto da nossa pandemia, eu fiquei pensando nessa tarefa, né, nesse processo psicológico, eu fiquei pensando no contexto da pandemia, porque eu acho que vocês devem se lembrar, né, aconteceram muitas fake news, circularam muitas fake news, de pessoas, enfim, abrindo valas para verificar se os seus entes queridos estavam de fato enterrados, de pessoas que não aceitavam. Eu vi uma reportagem de uma família cujo corpo do idoso ficou semanas no necrotério do hospital, porque a família não aceitava o que estava escrito no atestado de óbito do seu familiar. Como é que a gente reconhece e legitima, aceita a realidade da morte num contexto que as pessoas falam assim, olha, estão enterrando caixões vazios, estão sumindo com os corpos, estão trocando corpos, né? Então, vejam, fica muito doloroso, ainda mais doloroso e mais difícil fazer esse processo. E um segundo, é preciso viver as emoções do luto, né? É necessário se permitir experimentar e lidar com essas emoções, encontrar um lugar para elas em mim, me adaptar às mudanças que são decorrentes do processo da perda. E como viver essas emoções, encontrar um espaço para expressar essas emoções, se a gente está com uma dificuldade de acolhimento físico, né, de contato com o outro? Como é que a gente consegue expressar essas emoções? A gente vai tendo que, realmente, assim, é um tempo que impõe mudanças e adaptações muito duras, né, muito fortes, e a gente tem que pensar depois os desdobramentos disso. Os rituais fúnebres é uma coisa que se falou bastante, a gente ainda tem falado muito sobre isso, mas em abril, maio, eu me lembro, assim, de muitos e muitos eventos e reportagens discutindo o impacto da impossibilidade de não realização dos rituais fúnebres, que já são tradicionais aí da nossa cultura. O ritual fúnebre, ele tem esse propósito de dar alguma organização no caos que é a morte. Porque a morte, ela é um elemento, assim, extremamente desorganizador na vida de um grupo social. O ritual, ele tem esse sentido, inclusive, de se fazer reconhecer e aceitar que a morte aconteceu. Então, o ritual, ele tem esse sentido, assim, organizador mesmo, né? Ele atesta, ele comprova a experiência da perda. Aí a grande discussão, né, que se colocava e se coloca ainda, né, assim, a falta de rituais pode gerar algum luto complicado?
Pode ser que sim, pode ser que não, né? A gente não tem como dar essa resposta automaticamente, porque rituais sociais são importantes, mas a gente tem visto surgir outros rituais alternativos, criações, inclusive, de outros rituais que podem ser extremamente significativos, porque as pessoas estão conseguindo elaborar rituais que se conectam, inclusive, com a história do vínculo que se tinha. Eu acompanhei a história de uma pessoa próxima em que a família se reuniu e ficaram ouvindo os discos de vinil da pessoa que se foi, projetaram vídeos, enfim, fizeram seu ritual, né, de uma outra maneira. Aqui a gente tem uma coisa, assim, também que eu acho muito interessante, esse conceito do Parques do Mundo Presumido. Eu acho esse conceito super interessante para a gente pensar a quebra, o quanto a pandemia abalou geral, né, o nosso mundo presumido, né? De uma forma assim bem resumida, bem sintética, o mundo presumido é aquilo que eu entendo como é o mundo, aquilo que eu sou, aquilo que eu acredito, aquilo que faz sentido, né, o mundo que eu conheço. É um mundo presumido, como diz a Maria Helena Franco, né, o Parks definiu o mundo presumido como o único mundo que o ser humano efetivamente conhece, que inclui tudo o que sabe ou pensa saber. Inclui sua interpretação do passado, as expectativas do futuro, planos e conceitos. Qualquer um desses aspectos terá forçosamente que mudar quando ocorrer uma mudança na vida da pessoa. Assim sendo, trabalhar com pessoas enlutadas requer a clareza de identificar em que aspectos esse mundo do presumido mudou, com que a pessoa pode contar para efetivar essa mudança e construir um novo significado. Ok, pensem no contexto da pandemia aqui comigo. Quebrou, assim, abalou todas as estruturas do que a gente tinha aí de mundo presumido. Eu acho que a nossa estrutura de mundo presumido, ela ainda continua muito abalada, porque nós não temos ainda muita certeza sobre, né, quase nada aí, né, em termos de tempo, de projeto, muitas mudanças, enfim, que nos colocaram aí diante de novas elaborações, adaptações, né, frente a esse novo, como, por exemplo, isso que a gente está fazendo agora. Então, deixa eu sair aqui um pouquinho, voltar aqui para vocês. Num processo terapêutico, é importante que a gente, né, investigue junto ao paciente qual era o seu mundo presumido, o que saiu do lugar com aquela perda e como é que esse mundo pode ser reconstruído. Eu estava pensando, né, eu estava ainda ontem preparando aqui para falar com vocês, e eu me veio assim, eu gosto muito de música, eu adoro música, sou uma pessoa extremamente musical, e gosto muito de música brasileira. E aí eu me lembrei de a gente tem várias músicas incríveis que falam sobre luto, sobre perda, abalos sísmicos do mundo presumido. E aí eu me lembrei de uma que eu acho que ela é assim, tem tudo a ver, uma música do Guilherme Arantes, que inclusive se chama Meu Mundo e Nada Mais. Ele diz, quando eu fui ferido, vi tudo mudar. Das verdades que eu sabia, só sobraram restos. E eu não esqueci toda aquela paz que eu tinha. Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado. Acho que esse verso, para mim, ele é uma síntese, assim, muito incrível do que a gente está chamando de mundo presumido. Eu vi tudo mudar. Quando uma dor apareceu, quando um luto apareceu, as verdades que eu sabia se foram. E eu acho que a pandemia trouxe, né, esse processo, vamos combinar, né, trouxe uma quebra, um abalo do nosso mundo presumido, e acho que principalmente isso num contexto de luto por perda, né. A gente pode conversar também, assim, eu estava dizendo, né, sobre o luto ser um processo normal da vida, não é uma doença, é algo da vida mesmo, gente, inevitável. As pessoas podem passar, podem viver esse processo sem necessariamente precisar de ajuda, mas a gente pode prestar atenção em alguns sinais que as pessoas podem dar para nós, que elas podem precisar de ajuda profissional.
E aqui vou fazer algumas breves sinalizações, mais no contexto relacionado à pandemia mesmo. Um processo de luto complicado, por exemplo, né, quando existe uma dificuldade muito grande de construir um significado para aquela morte, para aquela perda. O luto é essa construção de significado, né, então essa dificuldade, enfim, esse não querer, né, dar um sentido para essa perda, eu acho que é algo que pode trazer uma complicação para a experiência do processo de luto. O luto inibido também pode ser um elemento complicador, que é aquele que a pessoa não manifesta suas emoções, ela acha que as pessoas olham e falam, mas até que a pessoa está encarando bem, né, parece que está tudo bem com ela, mas é porque ela não encontra um lugar, ela não encontra um suporte, ela não encontra um espaço para expressar essa dor, para viver e experimentar essas emoções. Eu penso muito isso num contexto, por exemplo, familiar, né, que, por exemplo, um pai ou um homem não pode expressar as suas emoções, né, porque ele tem que cuidar dos filhos, ele tem que se fazer forte. Então, é importante que a gente, inclusive, tome cuidado quando vamos conversar com alguém que está num processo de luto, porque se falar para a pessoa, seja forte, olha, é muito difícil ser forte no momento em que você está experimentando uma dor que te rasga a alma. Mais fácil, né? O que você está sentindo? Vem aqui, deixa eu te dar um abraço, sou solidário com a sua dor, deixa a pessoa expressar, né, e manifestar, para ela não viver essa experiência do luto inibido. E o luto não reconhecido, também, que é esse em que a pessoa não pode expressar o luto porque ela é recriminada, ela não tem nenhum reconhecimento. Você está sofrendo por causa disso? Imagina, né? Você já passou, esquece. Esse luto não reconhecido, a gente tem que olhar também com muito cuidado. E eu fiquei pensando, no contexto da pandemia, que falta, inclusive, um reconhecimento social, que a falta de reconhecimento social pode gerar um luto complicado. Eu não sei se vocês sabem, mas existia ali foi aprovado todo um projeto de lei que foi vetado pelo presidente, cuja proposta era pagar uma indenização aos trabalhadores de saúde que perdessem a sua vida no contexto da pandemia, né, pagar uma indenização aos familiares. E isso foi vetado porque geraria um custo. Então, assim, eu fiquei pensando no impacto disso no luto familiar, né, para alguém que perde a vida e que não tem esse reconhecimento, né, do que sofreu, do que aconteceu, do que foi a sua vida. É algo que a gente vai, como estava dizendo, né, vamos sentir o impacto disso ainda. Vamos lá. Continuando aqui, deixa eu ver. Apareceu aí? Então, tá indo, né? Isso aqui demora. Ai, eu preciso voltar. Aqui. Eu também acho muito pertinente essa proposta do modelo do processo dual do luto, da gente entender a experiência do luto enquanto um movimento. O luto não se supera. Não tem como se falar assim, eu fechei o luto, eu resolvi o luto. Isso, precisamos mudar nosso linguajar. É muito difícil esquecer uma perda significativa. Né? Você não tem como resolver isso, sabe? O luto é para ser vivido, ele é para ser experimentado. E essa experiência da perda, ela tem esse movimento, essa oscilação, né, que é entre a perda e a restauração, né, ela oscila, né, entre essa perda que ela se direciona aí para a vivência do luto, ela nega, como está dizendo aqui, como está nesse quadro, né, nega a realidade, ela vai ver fotografias, ela quer ver vídeos, ouvir as mensagens de áudio, ela quer postar alguma coisa nas redes sociais, ela se direciona, né, ela vive nessa orientação para a perda, mas aí ela também fala, bom,
eu preciso fazer comida, eu preciso ir ao banco, acertar algumas contas. Ela começa a retomar pequenas tarefas, como está aí, né, do dia a dia. Às vezes ela aceita dar uma saída, ir na casa de algum amigo, alguma amiga, e comer alguma coisa, assistir um filme. Então, o luto é esse movimento. Esses dois movimentos são importantes, né? Em que você valida a perda, né? Por aqui, por essa vertente aqui, né? Que eu estou chamando, você valida a perda, a dor da perda, aceita, e aí você responde a esse movimento, né? Ele não é linear, gente, ele é um movimento, e varia de acordo com o dia, com as datas. Por exemplo, é muito comum falar das reações de aniversário, quando vai chegando final de ano, o aniversário da pessoa que você perdeu, às vezes a gente volta para essa vertente, e aí a gente parte para voltar para a realidade, volta para o mundo, vai se restaurando. Então, é assim que a gente consegue construir um significado para esse processo de luto. E a gente tem que ficar atento para ver se a pessoa está fixa em um prisma, né, apenas. Se ela está só na orientação para perda, a gente tem que ficar atento para um processo melancólico, depressivo, ou se ela está na restauração, tipo, né, pode estar num processo de negação e não vivendo e não experienciando o luto, e também se tornar num luto complicado, né. Então, o nosso trabalho terapêutico aí, né, a gente tem, né, o nosso trabalho aí, né, que a pessoa reconheça que o mundo presumido dela mudou, ela reconhece as perdas, identifica as mudanças que vão acontecer com isso e como é que ela quer ficar com essas mudanças. Eu gosto muito dessa imagem que está aí ao lado, porque, enfim, as raízes estão aí, né, gente? Elas ficam aqui dentro da gente. Essa imagem é muito bonita. A história dos nossos vínculos, né, elas crescem, né, e elas vão se tecendo nas relações com os outros, né, cada história é uma parte, cada vínculo é uma parte aí dessa raiz, né. Se a gente tem uma história de vínculo, né, nós também temos uma história, essa história do vínculo, ela também tem uma história de perdas, né? Como eu estava dizendo, o vínculo pressupõe a perda. Tá. Eu estava vendo aqui o chat agora. Eu passo para vocês depois. O vínculo pressupõe a perda, como eu estava dizendo, mas a gente não, é muito difícil que no nosso dia a dia a gente fala assim, eu vou me vincular a alguém e eu vou perder essa pessoa, esse vínculo vai acabar. A gente não, no nosso dia a dia, nós não somos educados para perder, de maneira alguma. Nem no joguinho, nem desde quando criança, a gente gosta de perder, né? Quando acontece alguma perda, o sofrimento é imenso, né? E aí é importante que a gente pense que as perdas, elas têm uma história, a gente tem esses lutos aí em nós. Quais são as histórias das nossas perdas? Como é que a gente se posiciona nessas perdas? Como é que nós elaboramos esses lutos ao longo da nossa vida? Como é que essas perdas nos impactaram, quando elas aconteceram, e aí quando a gente se vinculou num outro momento? A gente tem que pensar na nossa... eu estou falando o paciente e eu estou falando a gente, porque para mim não é uma inseparabilidade, né? Isso aqui eu vou falar também mais lá para frente, já estou caminhando aqui para o fim também, né? Nós não podemos pensar em trabalhar luto e perdas se a gente também não fizer esse nosso trabalho de pensar os nossos vínculos, as nossas perdas. Isso é tarefa. Então,
E aí vem o processo, né, de contratransferência, e você se... Eu tenho percebido, pelo menos nesse processo aqui da pandemia, que há um espaço maior para a gente conversar sobre isso, porque até bem pouco tempo atrás, eu já estou trabalhando, estudando, pesquisando sobre isso já tem um tempo, e é sempre com muita surpresa que as pessoas falam, nossa, você, sei lá, está estudando isso, está lendo isso, está orientando, trabalha assim e tal. Hoje a gente percebe que as pessoas estão querendo, estão procurando saber mais sobre isso, né? Mas eu também, às vezes eu fico pensando até em que ponto, né, existe uma abertura de fato para falar com franqueza, com sinceridade, com sensibilidade sobre a morte e sobre o luto. Às vezes eu fico me perguntando se eles deixaram de ser tabu, né, porque às vezes certas imagens nos chocam, como, por exemplo, as praias lotadas, as pessoas que ainda andam sem máscara, que negam até agora, né, a pandemia e o coronavírus. Então, enfim, nós temos uma produção discursiva aí sobre o luto, mas eu também queria pensar sobre o que não está sendo dito sobre o luto. Não é só o que é dito, né, mas também o que não é dito. Eu acho que uma coisa que a pandemia nos colocou, assim, ela nos colocou diante de questões que sejam muito difíceis de serem pensadas, de serem elaboradas por nós, porque dizem muito do nosso mundo presumido, da forma como a gente, né, vive o nosso dia a dia, e eu acho que a pandemia também, ela escancara certas coisas que a gente não quer ver, que é, inclusive, a nossa impermanência, né, que é a nossa vulnerabilidade, que é a vulnerabilidade dos vínculos também, mas não é só o vulnerável, mas que ele também é muito forte. E aí, enfim, eu me vejo pensando, né, sobre não só a elaboração do luto como uma perda de um vínculo, mas é algo que eu também queria compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui que vai entrar. Estou achando interessante. Estamos fazendo outro teste. Vou ter que passar tudo aqui de novo. Oh, meu Deus. Vamos lá. Então, né, gente, quando nós perdemos uma pessoa significativa, a gente tem o luto da relação. Existe esse luto do nós, do eu com o outro, daquilo que foi vivido com o outro. Só que não é só esse luto, cara, que a gente tem que elaborar. Não é só a relação, a elaboração daquilo que foi vivido com o outro, mas nós temos que elaborar também o luto daquilo que não pôde ter sido vivido. Sonhos, projetos não realizados, palavras que ficaram por dizer e que não foram ditas. Então, é o luto do que foi vivido, do que foi experimentado, e o luto daquilo que não se teve, que não se viveu e que não se fez. Esse luto dói. Então, só para deixar um pouquinho aqui de um acalento para vocês, eu trago essa frase da Elizabeth Kubler-Ross, que diz assim: você não vai receber outra vida como esta. Você nunca mais vivenciará o mundo exatamente dessa maneira, com esses pais, filhos, familiares e amigos. Nem experimentará a Terra com todas as suas maravilhas novamente neste período da história. Não espere o momento em que desejará dar uma última olhada no oceano, no céu, nas estrelas ou nas pessoas queridas. Vá olhar agora. Eu penso que o contexto que nós estamos vivendo nos provocou a isso. Nos provocou a isso. Elizabeth Kubler-Ross disse isso lá, acho que nos anos 80, né, por aí, e a respeito, né, de pessoas que estavam
com doenças graves, e eu acho que isso cabe perfeitamente. É claro que não dá para viver tudo que a gente quer viver numa vida com alguém que a gente ama, sempre vai ficar alguma coisa, de tudo fica um pouco, sempre vai ficar algo, e aí, é claro, é uma tarefa nossa lidar com esse limite, mas a gente pode se reconectar ao valor do tempo para redimensionar a qualidade do vínculo. Esse eu acho que é um trabalho assim muito potente e necessário da gente fazer. A beleza do vínculo, ela está exatamente na noção de que ele é efêmero, de que ele tem um fim. O Freud já falava isso no texto A Transitoriedade, que para mim é um dos textos mais maravilhosos que o Freud escreveu. É um texto muito curto, se chama A Transitoriedade. Vocês encontram ele em PDF, na internet, muito facilmente. Para mim, é um dos textos mais lindos que esse cara já escreveu. Né, a beleza da vida, a beleza da flor, a beleza, né, dos vínculos, elas estão, se constituem exatamente nessa qualidade de efemeridade. Mas, assim, a gente tem que reconhecer isso, né, ao reconhecer isso, ao assimilar isso, a gente, que seria, em tese, frágil e vulnerável, se transforma numa potência, em algo muito forte, e aí a possibilidade de viver de uma forma intensa, de uma forma integral e plena, sabe? É poder dizer como essa frase aí, que toda vez que eu leio ela eu me emociono. Saudade é tudo que a gente queria ter feito e fez. Isso é uma saudade boa, se é que eu posso chamar alguma saudade de boa, né? Mas é poder estar, é poder ser presença, é poder viver, poder dizer. A qualidade do vínculo, ela é redimensionada, e quando a gente entende que ele é efêmero, né, a qualidade do vínculo vai ser outra, e da perda também. Porque já dizia a célebre frase do Colin Parkes, oh meu Deus, que frase, eu costumo dizer assim, verdades duras demais para serem ditas rapidamente, né, mas a gente precisa assimilar, escutar essa verdade, assimilá-la e vivê-la, e trabalhar com isso, com a gente, com os nossos pacientes. Amor e luto, vínculo e perda são duas faces da mesma moeda. Não se pode ter uma sem ter a outra. O luto é o custo do amor. E a única maneira de evitar a dor do luto é evitar o amor. No entanto, a maioria de nós prefere pagar esse preço a viver uma vida sem afeto. Eu acho essa frase, assim, de uma beleza, né, porque fala assim, eu não quero sentir essa dor. Não, vai doer, mas você topa pagar o preço porque ele vale a pena. Então, a gente precisa, de fato, revisitar os nossos lutos, aprender com essas perdas, crescer com elas, e com isso fazer possível fortalecer os vínculos significativos, aqueles que realmente vale a pena investir. Em um contexto de pandemia, de muitas perdas, eu acho que é um convite que, sabe, do qual a gente não pode se furtar a experimentar e a pensar. Por isso que eu penso que, assim, uma das coisas, eu já disse isso numa outra conversa também sobre luto, em um outro momento, eu acho que o grande desafio não é sair do luto, como eu falei, ninguém sai do luto. Você pode ignorar o luto, você pode inibir, negar. Não é sair do luto, mas é entrar nele, mergulhar nas múltiplas dimensões que uma experiência de luto traz. Eu acho que isso pode fazer com que a gente se aventure, mergulhe melhor nos vínculos, aonde a gente vai investir, reconhecendo a efemeridade deles, reconhecendo a finitude dos vínculos e também a nossa. E que essa efemeridade, essa noção de efemeridade do vínculo, isso vai se transformar e ganha presença de uma outra maneira. Esse ganhar presença de uma outra maneira, eu acho incrível essa imagem que eu estou trazendo aí para vocês, aí do lado. Eu descobri um trabalho, assim, lindíssimo, de uma pessoa que ela transforma as roupas de uma pessoa querida em vestimentas de ursinhos.
Para quem já sofreu uma perda, sabe que uma das coisas mais difíceis é a gente tirar, por exemplo, as roupas, os objetos, mas principalmente as roupas de alguém que a gente ama do armário. Com todo mundo que eu converso, todo mundo fala que esse é o momento mais difícil, é você se desfazer desses objetos. E que algumas pessoas vão, fazem doação, e aí às vezes guardam, e aí fica aquela coisa por anos, né? E aí uma artista se dispôs a fazer isso, né? A criar esses ursinhos manualmente, a partir da roupa da pessoa que se foi. Eu achei isso de uma beleza, assim, incrível, né? Um trabalho, uma artesã faz esse trabalho, porque aquela roupa, aquela coisa especial, né? Ganha uma outra maneira. Acho que a simbologia perfeita, assim, para o processo de luto. E eu falo também entrar no luto como um movimento importante, não só para a gente pensar nos nossos vínculos, e fortalecer os nossos vínculos, mas também para a gente não banalizar as mortes que estão acontecendo no nosso país. Eu começo a me perguntar se essas milhares de mortes já não sensibilizam mais as pessoas, porque elas são mortes que se tornaram banais, né? Não se é feito um luto, não estamos conseguindo fazer um processo de elaboração de luto social para isso. E aí, quando se banaliza a morte, abre-se uma porta extremamente perigosa para um caminho de destruição, de civilização, de humanidade. Como eu estava dizendo, vínculo e perda são duas faces da mesma moeda, né? Se você banaliza a morte, você está banalizando a vida também. E o que se coloca acima disso tudo é muito perigoso. Essa semana eu estava fazendo uma pesquisa, buscando aqui algumas referências sobre a questão do envelhecimento na pandemia, e eu me deparei com a fala do vice-governador do Texas, que me chocou muito, e que ele dizia assim: há coisas mais importantes do que a vida, nesse contexto da pandemia, né? Quando a gente escuta e daí, eu não sou coveiro, né, um dirigente do país, eu acho muito complicado, porque isso é uma banalização da morte, e aí coloca a gente num lugar que é muito difícil de sair depois. Então, para mim é um discurso que autoriza e legitima a morte, o extermínio, né? Então, as dores psíquicas e sociais resultantes de algo assim são inimagináveis. Por isso que eu coloco o luto como um direito, sabe? A gente precisa reivindicar o direito ao luto. Então, acho que é fundamental que a gente não só revisite, experiencie os nossos lutos decorrentes da nossa história, mas que também a gente legitime essa luta, esse luto social. Sabe por quê, gente? Nós vamos ter muitos desdobramentos dessa pandemia, e eu estou falando aqui com base em diretrizes, em análises da OMS, de outras organizações internacionais, que já falam em reflexos sobre a saúde mental da população, assim, reflexos enormes, que eles estão chamando, inclusive, de quarta onda. É uma preocupação da OMS, porque o impacto dessas vivências aí vão ser sentidas por muito tempo, né, como as perdas financeiras. A gente tem percebido, por exemplo, né, muitas reportagens, infelizmente, né, colocando um aumento das situações de violência e abuso doméstico, né, de mulheres sendo vítimas de violência, porque elas estão dentro de casa. Isso vai ter um impacto lá para frente, já está tendo, inclusive. O isolamento das pessoas idosas, o que está se fazendo, o que se fez, né, com a noção de velhice, do velho como um risco, né, como isolar, tem que manter o velho à distância. Isso tem um impacto imenso na saúde mental. Os tratamentos de saúde mental também, que foram interrompidos nesse período, os tratamentos, né, nos serviços de saúde pública. Até semana passada teve um grande congresso da ABEPS, que é a Associação Brasileira de Estudos e Prevenção ao Suicídio, em que eles sinalizavam isso. A gente está prevendo uma outra epidemia nesse sentido, porque os reflexos
os desdobramentos são muitos, e que eles estão, sim, conectados com o processo de luto, e estão conectados com o processo de banalização da morte também, então é algo que a gente precisa ficar muito atento. Então, eu estava aqui pensando uma coisa, né? A teoria das transições psicossociais do luto fala que o luto é um processo de adaptação ao mundo já adaptado. E aí eu estou aqui tentando desenvolver nessa coisa assim, como se a adaptação ao mundo que já está adaptado, e a gente está tentando se adaptar a um novo normal. E como é que é uma pessoa num processo de luto assim, né? Então, para finalizar, né, para a gente ir caminhando já para o final, para abrirmos espaço para conversar, eu quero convidar mais uma vez, né, vocês que estão me escutando, a visitarem seus lutos, a cuidar das suas dores, né, como diz Elizabeth Kubler-Ross, pensar quais são as suas tarefas inacabadas. Sabe por quê, gente? Porque nós somos instrumentos de cuidado do outro. E isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério. Para fazer a escuta e o acolhimento dos nossos pacientes, como eu já disse, nós precisamos cuidar dos nossos, refletir sobre os sentidos que a gente, né, dá à morte, dá à vida, porque os processos contratransferenciais podem prejudicar muito o nosso trabalho de escuta e acolhimento. E a gente vai precisar se preparar muito para o que vem por aí. É um passo muito importante que a gente faça isso. Revisitar esses lutos, essas dores. É claro, a gente nunca vai resolver tudo, a gente sabe que isso tudo é um processo, é para a vida, a gente vai no seu tempo, vai na sua toada, esteja aberto para isso. Eu gosto muito de falar para os meus alunos, assim, a gente tem que pensar sobre a morte, né, refletir sobre ela, não para falar, nossa, que horror, eu vou morrer, ai meu Deus, eu vou morrer. Não, como é que a partir disso eu posso potencializar a minha vida, sabendo que ela, uma hora, não sei quando, né, ela vai ter um fim. Você vai se preparando. Eu gosto muito dessa ideia, assim, você se prepara, porque pronto, ninguém está. Se alguém falar assim, Maria, eu estou pronta, por exemplo, para perder a minha mãe, eu falo, gente, nossa, você não está, alguém fala assim, eu estou pronto para morrer. Opa, não, a gente se prepara para isso, né, eu acho que é um passo. E aí, esse preparo, esse processo, eu acho que a gente pode ir fazendo a partir de um espaço interno que a gente vai construindo, né, que eu gosto muito, como vocês podem ter reparado, eu gosto muito da poesia, eu gosto muito de música, de literatura, de cinema, terapia, enfim, a gente vai criando um espaço, né. Eu vou aqui, caminhando aqui para o final mesmo, finalzinho, parafraseando o Eduardo Galeano, que, sinceramente, gente, essa frase para mim, do Livro dos Abraços, ela foi ela está sendo um dos meus lemas aí nesse processo de quarentena e pandemia, né, um dos poemas dele, ele diz assim, dos medos nascem as coragens. Eu estou levando isso muito a sério, né, todos os dias, diante de todas as situações de medo, às vezes de ansiedade, enfim, dos medos nascem as coragens, né, a gente pode dizer que é das perdas que nós podemos fortalecer os nossos vínculos. Então, se você tem muito medo de perder alguém que seja importante, que seja alguém muito significativo, meu conselho aí se vincula mesmo, né, viva essa relação, viva esse afeto, porque se a morte chegar, pelo menos a vida já chegou antes, né. E a Teresa Gouveia é uma psicóloga, ela tem uma página no Instagram, eu deixei aqui depois para vocês, indicação, ela escreve muito sobre o luto, as experiências de luto dela, eu gosto muito do trabalho dessa mulher, então eu trouxe esse poema, e essa imagem linda, que eu acho ela maravilhosa. E nesse poema, acho que como psicóloga, especialista em luto, é lapidar, né? Ela diz assim, não me peça para calar o nome de quem partiu, não seria justo com as nossas histórias. Me empreste seus ouvidos,
deixa que eu fale do amor que transcende, atravessa rios e terras, brinca com o sol e a lua. Gentilmente, peço lugares para espalhar minha saudade. No meu coração não cabem despedidas. Meus olhos queixosos aprenderão a encontrar o amor. Serei irmã do entardecer. Abraçarei os pássaros no poente. Suavemente me entregarei ao barulho do riacho e do vento. Nesse processo lento, que acompanhará o tamanho do meu amor, seja paciente com as minhas lágrimas. Despertarei no meio da noite, assustada com pesadelos reais, até que me acostume com o que não se acostuma. Me cubra com seus braços, me diga que ficará tudo bem. Me ensina a ternura das flores, até que eu encontre no meu coração caminhos confortáveis para a minha saudade. Essa aqui é a teoria todinha escrita num poema, belíssimo. E aí, gente, se vocês estão aí se perguntando, falam, poxa vida, está muito difícil, né? Esse processo da pandemia, quando é que isso vai acabar? Mais um tel aqui. E o Borboleta diz, não sei, mas está passando. Desde quando? Desde quando começou? Esse é outro mote, assim, que eu estou levando esse quadrinho, essa charge comigo, assim, cotidianamente. Diante de situações, seja muito boas ou muito dolorosas. Quando é que isso vai acabar? Tá, desde que começou. Mas se está acabando e vale o vínculo, vale o preço, manda bala. Finalizo aqui com as referências, se alguém quiser copiar, depois eu posso deixar as referências com a Socorro, são essas referências básicas, né, do Felipe Herrier, o Becker, o Bowlby, esses livros da Marilena Franco, a Caselato, que fala sobre o luto não reconhecido, esse texto do Freud, a transitoriedade, como eu disse, para mim é uma das obras mais bonitas dele, Luto e Melancolia, outro clássico. Esse livro da Karina Fukumitsu é bem recente, muito bom mesmo. Tem artigos muito interessantes dos brasileiras que estão pesquisando esse tema. A Maria Júlia Kovacs, maravilhosa, um livro também básico. Leiam Elizabeth Kubler-Ross, que pessoa incrível. A Maud Manoni, esse novo do metrô, que eu ainda estou começando a ler ele ainda, mas eu acho que deve ser com a perspectiva aí do Caes, O Homem e a Morte, do Morin, e o Parks, né, que eu acho que o Parks é a referência principal. Outras referências aqui que eu trouxe no YouTube, sempre que eu vou falar sobre finitude, morte, etc., as pessoas me pedem indicações de como conversar com isso com crianças, né, porque a gente fica assim, ai meu Deus, a gente não pode falar sobre isso com crianças. A psicologia infantil não é a minha especialidade, eu estudo o tema da finitude, então eu posso falar a partir daí. Pode falar sobre morte com criança? Deve. Né, existem formas da gente poder dialogar com as crianças sobre isso. Precisamos, inclusive, proteger, você não protege, muito pelo contrário. Então, eu tenho esses 3 videozinhos do YouTube que eu acho que são lindos e são feitos, inclusive, por psicólogas. Esses 2 primeiros são psicólogas brasileiras. Esses livros infantis também. E nas redes sociais, eu coloquei no Instagram, porque eu não tenho Facebook. Então, são esses que trabalham o tema da finitude e luto que eu recomendaria que vocês seguissem. O pessoal do Infinito, que são, assim, gente muito boa e estão promovendo um monte de evento, tudo gratuito. Inclusive vai ter o festival sobre a finitude agora em outubro, tem um monte de palestra gratuita internacional, com tradução simultânea e tudo. O Inumeráveis Memorial, que está fazendo um trabalho belíssimo, sensível e poético, né, resgatando as biografias das pessoas que estão morrendo por Covid no Brasil. O Relicarium, que é da Débora Diniz, que está fazendo um trabalho artístico fantástico, também com imagens e narrativas sobre mulheres que estão morrendo na pandemia. O pessoal da Fundação Elizabeth Kubler-Ross do Brasil. O Laços e Lutos é da Teresa Gouveia,
E, nossa, vejam, é incrível. E esse Sem Pressa para Viver é uma ONG também, né, que trabalha os fenômenos dos processos de luto, e eles lançaram recentemente um pequeno documentário que eles conversaram com crianças sobre coronavírus. Então, assistam, recomendo, né, e vejam, que acho que é um outro material também interessante, outras mídias aí. Pronto, minha querida, eu falei demais. Não falou demais, não. A gente podia passar a noite aqui conversando com você, ou lhe ouvindo. Que delícia, Marielle. Muito obrigada. Eu queria dizer algumas coisas para os nossos alunos. Primeiro, que a grande parte desses livros que você coloca na sua bibliografia, na nossa biblioteca, tá? Nesse momento a gente não pode, né, ir na biblioteca, mas a grande parte desses livros nós temos lá porque nós temos a disciplina de tanatologia no nosso TPC. Inclusive, ela está sendo oferecida nesse semestre, inclusive eu sou a professora da disciplina. E aí, é importante que a gente fale, né? 4 lives é muito pouco para a gente falar de um tema tão importante, né? Do como a gente está envolvido nisso enquanto profissional, mas, como você mesma disse, nós somos pessoas, né? Nós não somos só profissionais da psicologia, da área da saúde, nós somos pessoas. Mais um projeto que eu destaco, você deve conhecer, é o Projeto Santinho. É um projeto tão interessante que está resgatando as pessoas, né, as pessoas fazendo atividades para que elas possam viver o luto por conta do impedimento, né, dos rituais de luto. Eu acho esse Projeto Santinho muito interessante, né? E aí eu te agradeço mais uma vez e vou dar a palavra agora para os nossos alunos, para que a gente possa discutir com eles. Ô, professora, eu podia fazer um comentário? Que é o Ricardo. Pois não. Pode fazer. Bom, primeiramente, eu queria agradecer pela palestra, achei incrível. Eu cheguei aqui com uma energia e saí daqui, quer dizer, saí não, né? Eu estou aqui, na verdade, depois disso tudo, com outra moda de falar. E fiquei muito emocionado no decorrer da palestra, enfim. E eu queria fazer uma pergunta junto com um comentário, mais ou menos, não sei elaborar, mas é mais ou menos assim. Hoje em dia, com essas questões mudando, a gente está procurando quebrar os tabus, né, para falar sobre luto, para falar sobre morte, que era um assunto que quando você comentava perto de outras pessoas, as pessoas falavam, sai daqui, tá repreendido, em nome de Jesus, não quero saber disso. E tipo, gente, mas tá aí, uma das maiores certezas que a gente tem é que todo mundo vai morrer, e não é ser pessimista, é ser realista. Então, eu trago esse direcionamento pro âmbito do audiovisual, né, do audiovisual, dos livros e peças, produtos, né, que vão ser desfrutados, vão ser consumidos pelas pessoas. E, ultimamente, a Netflix e outras plataformas de streaming, e YouTube, Instagram, essas outras plataformas, elas estão sendo ótimos meios de comunicação para trazer mais a respeito sobre isso. E eu sei que isso que eu vou falar agora não é não é que não seja, mas é que sai um pouco dessa linha como é que eu posso dizer sem rota, meu Deus? Da literatura. O que eu quero dizer, chegar aos pontos aqui. Por exemplo, em Netflix, vou ser mais direto. Em Netflix, por exemplo, você vê séries como The Good Place, e uma série que tem chamado muita atenção das pessoas, inclusive a minha, é The Midnight Gospel. Eu sei que isso passa um pouco da linha tênue entre o científico e o pessoal, aquilo que a gente desfruta, aquilo que a gente consome, mas, querendo ou não, a gente acaba trazendo essa questão sobre a morte, essa questão sobre a existência, entendeu? Eu queria que você pudesse comentar um pouco sobre como você vê essas situações e queria perguntar também sobre, por exemplo, você não acha que... Eu não sei, isso é uma coisa que eu andei pensando ao longo da palestra. Será que falar sobre morte a ponto de se tornar, 10 aspas, natural, vai
será que não vai ter um ponto em que vai ficar tão, 10 aspas de novo, será que não vai chegar um ponto que vai passar batido para as pessoas, tipo, eu sei que eu vou morrer, ok, tipo, fulano morreu, ok, mas uma morte diária e tal. Entende? Compreende, assim, que a linha tênue entre o natural e o passar batido, não sei se pode ser rompido, o que você pensa sobre tudo isso? Não sei se eu consegui me explicar, mas é mais ou menos isso tudo. É que veio um monte de coisa, eu continuei anotando e estava tendo que prestar atenção aqui. Então, é isso. Obrigada, Ricardo. Obrigada pelo seu comentário. Sabe que, assim, também, para mim, quando eu vou falar sobre isso, né, preparar uma palestra como essa é um processo de elaboração meu também, né? Eu tenho que pensar, é algo que dá um trabalho mesmo, eu mergulho muito e procuro trazer, assim, de uma forma implicada, sensível, para além do que o teórico ele é fundamental, né, mas como é que a gente também vai se apropriar desse teórico, né. Eu acho que eu gosto muito de algumas produções, sim, que têm surgido na Netflix, acho que tem umas coisas super interessantes. Eu estava aqui tentando me lembrar de uma série, que a Aline, ela estava aqui, ela saiu, né, a Aline é minha orientanda do doutorado, ela estava aqui acompanhando. Tem uma série na Netflix, Ricardo, que é sobre o processo de luto de um homem, é uma série britânica, ela só teve uma temporada, acho que são 6 ou 8 episódios, e, cara, ela é, assim, incrível, porque ela é o processo da transição psicossocial, assim, de ponta a ponta, é muito interessante. A Poli também colocou aqui, a Poliane colocou um outro filme, né, também que eu assisti, que é do negócio das batatas aqui, gente, como é que é? Deixa eu ver A Sociedade Literária Torta de Casca de Batata. Nossa, esse filme é lindo, é um filme muito bonito. Tem outros também que estão, outras séries, né, e temas. Eu gosto muito quando a gente tem um que saiu, que é uma produção, filme espanhol, nossa, ele é brilhantemente lindo, que é Viver Duas Vidas. É um filme que aí pega a questão do envelhecimento também, relações familiares. Gente, é um filme lindíssimo, lindíssimo, Viver Duas Vidas, assistam. Então, eu acho que a gente poder trazer isso, sabe, Ricardo, no diálogo, é fundamental, sabe, nessas várias vertentes aí, né, seja num desenho para criança, num livro infantil, por isso que eu coloquei essas outras fontes aqui, né, nas redes sociais. Filme, eu acho que é um dispositivo incrível, sabe, e olha, vou dizer uma coisa, nós que somos da psicologia, a gente precisa, sim, assistir muito filme, a gente precisa ler literatura, sabe? Nós não vamos ser bons psicólogos e psicólogas se a gente ficar abraçado, agarrado na nossa estante de livro de psicologia, né? As nossas produções humanas, o desejo humano, a subjetividade humana, ela está percorrendo todos esses outros campos, né? E acho que, nesse sentido, eu gosto de muita coisa que a Netflix tem produzido, e acho que é muito válido, sim, né? Tem até filmes de heróis, assim, que trazem reflexões interessantíssimas, né, pra gente. É lindo mesmo. Pode assistir, Joana. Sobre a sua pergunta, me dá só um segundinho que eu vou responder ela para você de uma maneira assim. Eu acho que nós precisamos conversar, pensar sobre a morte. E claro, existem várias formas da gente poder conversar e dialogar sobre isso. O dialogar, ele não vai abrir espaço para a banalização, né? Porque aí a gente já está falando de um outro jeito sobre ela, né? É uma reflexão, assim, é algo que demanda um processo reflexivo mesmo, né, da gente se entranhar e se apropriar disso, né? Não é sabe por quê? Não é uma simples conversa. Não é. É um café, vamos tomar um café. Tá ótimo e tal. É uma experiência, né? Tipo, acho que é uma experiência você conversar com
aquilo, olha, tipo, um parente, também perdi, ai, meu Deus, e assim, Ricardo, eu tô falando assim, nós precisamos falar sobre a morte. Só que, claro, eu vou ficar acordar, ai meu Deus, eu vou morrer, ai todo mundo vai morrer, nossa, então acabou tudo. Não, calma, assim. Eu gosto muito de uma frase de um filósofo, o La Rochefoucauld, que ele diz assim: nem o sol e nem a morte podem ser olhados de frente. Então, às vezes a gente vai precisar de outros recursos, outros dispositivos, né? Como isso, filme, viver com essa espada na nossa cabeça todo dia não é produtivo. Não é produtivo. A gente vai ficar enfim, a gente tem que encontrar esse jeito de se relacionar com isso. Tá? E aí eu vou só finalizar para você citando José Saramago, que para mim, um dos livros mais transformadores da minha história, não estou exagerando, mas é um livro dele que se chama Intermitências da Morte. Esse livro, eu li entre o mestrado e o doutorado, ele foi, assim, uma coisa revolucionária na minha vida. Eu acho ele um livro brilhante. Acho que todo mundo, assim, quem se interessa pelo tema, pode buscar, eu recomendo, que ele conta a história fictícia de um país que a morte entra em greve. E aí ele vai contando todos os desdobramentos da morte entrar em greve, né? E as pessoas comemoram, falam, ai, que legal, agora ninguém mais morre no nosso país, né? Enfim, entra. E aí ele vai narrando, sabe? É brilhante, é brilhante, é brilhante. Esse livro foi, assim, uma outra coisa na minha vida. E aí, quando ele foi fazer o lançamento do livro, né, numa entrevista, fizeram essa pergunta para ele, tipo, mas Saramago, tanta coisa para escrever, você vai escrever sobre a morte, né, tema terrível, por que você escreve sobre isso? Aí eu vou ler para você a resposta dele, isso aqui é um mantra na minha vida. Ele diz assim, por que é da morte que sempre temos que falar? As pessoas morrem, mas tratamos a morte como se fosse um episódio a mais na vida. Nós a banalizamos e não deveria ser assim. O que acontece é que pretender falar sobre a vida, evitando a morte, como se ela não existisse, é uma mentira. O que eu pretendo é afrontar-me com a morte. Não com a minha morte, com o final da minha vida, o desastre que vai ser, a dor que sentirão quando forem me ver, coitadinho, morreu. Não, não é isso. Trata-se do fato em si da morte, de que a gente tem que morrer. Esse é o meu mantra, o quanto isso ilumina, ou, pelo contrário, escurece a própria vida que se leva. Não há nada de mórbido no que estou a dizer, nada, não há nenhuma morbidez. Não gosto de falar da morte, mas ela está aí. O que eu quero é afrontar-me com ela e que aquilo que eu escreva tenha essa referência, que não é a expressão definitiva do pessimismo, não. O que pretendo, sim, é evitar que se esqueça que ela existe, que é o que se costuma fazer. Tentamos apagar a morte. As pessoas já não mais morrem, simplesmente desaparecem. Nossa, brigadíssimo, viu? Eu vou procurar o livro depois. Muito obrigado. Procura, esse livro é Afterlife. É a série. Ela mesma, Poli. Beleza. O nome do autor do Intermitência da Morte, qual é? José Saramago. Ok, brigadíssimo, viu? De nada. Nossa, procura esse livro, eu me diverti muito. Eu comecei rindo, depois terminei aos prantos. Belíssimo. Digitar. Mais alguém? Nossa, muito bom, Gil. É luto, sim. É luto, sim. Esse entraria até vamos dizer, na categoria do chamado luto não reconhecido. Sabe por quê? A gente tem referências, né, na nossa vida, pessoas que a gente gosta, que a gente segue. Por exemplo, eu falo com muita sinceridade, quando Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Maria Bethânia, Gal Costa, enfim, essas pessoas que para mim são muito referências. O dia que essas pessoas morrerem, eu vou entrar num profundo estado de luto. Eu não conheço, não sou amiga delas,
Gostaria, adoraria ser amiga delas, mas eu conheço a obra, né, são pessoas que são significativas para mim. Eu não sei quantos anos você tem, mas, por exemplo, a morte do Ayrton Senna, a Poli está aqui, né, Socorro também, a gente sabe que, por exemplo, a morte do Ayrton Senna foi um baita de um luto nacional. As pessoas choravam pela morte dele, né, então a gente sente, sim, luto, né, por pessoas que a gente não conhece, isso nos deixa num estado de enlutamento, de tristeza. É muito comum que, por exemplo, adolescentes sintam isso e a gente olha e fala, ai, menino, que frescura, fulano de tal, da banda, sei lá o quê, para que isso, né, você nem conhece, isso é sério, gente, a gente precisa legitimar o luto das pessoas, né, e é um luto social, né, que muitas vezes pode se transformar num luto não reconhecido, e aí fica um luto complicado. Essa semana eu vi uma frase bem senso comum mesmo, mas bem interessante, que dizia assim, a gente precisa falar, a gente precisa ser ouvido, né? Eu acho que a gente precisa botar para fora, né? Então, falar não é demais. Agora, para eu falar com alguém, eu preciso que essa pessoa me ouça, né? Para que essa minha fala não seja uma fala que não encontra acolhida, né? E interessante que hoje, conversando com uma pessoa, ela me dizia assim, olha, ela está vivendo uma perda, assim, converso com uma amiga e ela não me ouve, ela fala só dela. O quanto essa pessoa precisa falar com essa amiga e ser escutada pela amiga, mas a amiga, por dificuldade mesmo de ouvir a dor dela, não a escuta, né? Eu acho que esses momentos que a gente está vivendo, de tantas perdas, de tantos lutos, mesmo que a gente não perca alguém muito próximo, a gente perde companheiros, amigos, né? Filhos, pessoas que de alguma forma são referências, né? Também, daqui a pouco. Uhum. Sim, eu acho que a Socorro já te respondeu, Gil, como lidar com o luto e com pessoas com que as pessoas falam, né? Por isso que eu faço por isso que eu fiz aquela, sabe, assim, aquela reflexão, né? Que eu fico me perguntando se de fato as pessoas estão dispostas a falar sobre a morte, também sobre o luto, né? Então, porque é difícil a gente encontrar espaço. Eu me lembro de uma aluna, que ela veio uma vez na minha disciplina, ela falou assim, ai, Marielle, a minha paciente, ela chega, toda semana ela fala que ela perdeu uma filha, imagina, ela perdeu uma criança, um filho de 2 anos, e ela vai todos os dias, ou sei lá, toda semana no cemitério, e as pessoas falam que ela não pode ir, e que, enfim, ela só fala disso na terapia. Eu falei assim, então, é o único espaço que você tem, que ela tem para poder falar sobre isso, né, o espaço que ela tem de acolhimento, meio assim, é isso que ela tem para falar, é isso que você vai ouvir, é isso que você vai acolher. Eu me lembro muito de uma frase, assim, eu gosto muito do Rubem Alves, eu acho que ele é também um escritor, assim, que a gente tem que ler. Nós, da psicologia, a gente tem que ler, né, Poli? Eu amo Rubem Alves, amo. Meus alunos falam, veem Rubem Alves, já lembro da Marielle. Mas ele tem uma frase que é mais ou menos assim, ele fala, o que as pessoas querem não é alguém que fale bonito, é alguém que as escute bonito. Uma fala bonita só vem depois de uma longa escuta. Então, assim, ser bem ouvido é o maior presente que a gente pode dar para alguém, sabe? Então, e nisso tá, para mim, a grande potência da psicologia. A gente precisa lembrar disso. Às vezes a gente fica, tem que fazer, sei lá, 1000 coisas, 1000 dispositivos. Gente, a escuta é uma coisa, assim, maravilhosa. É uma escuta qualificada, sensível, acolhedora. Não, Rubem Alves, pois é, né? É fantástico mesmo. Tinha que ser de Minas para escrever o que ele escreve.
É igual o Milton Nascimento. Bom, olha, a perda do analista, nossa, não gosto nem de pensar. Deixa eu ver o que a Raquel colocou aqui. É normal perder um filho e criar uma fantasia de que ele fez uma viagem? Olha, Raquel, cada pessoa vai dar um sentido, sabe, para essa experiência, né? Se é isso que a pessoa conseguiu construir de sentido e significado para a perda, né? Eu acho que é o jeito que ela consegue fazer, né? O jeito que ela consegue dar conta, que ele está num outro lugar, né? A religião, a cultura, ela traz alguns sentidos para nós, assim, né? Reconfortantes, vamos dizer, para a gente elaborar o luto. Então, se é o que ela consegue, né, pensar nesse momento, é o que ela está conseguindo trazer de significado, né? Perder um filho, como diz, né, é uma das maiores dores que uma mãe e um pai podem sentir e experimentar na vida. Então, é a forma que ela consegue atribuir o sentido para essa experiência, né? Sim. Nossa, aliás, você me fez lembrar. Nossa, agora eu vou achar aqui. Peraí, só um minutinho, se vocês me. Eu tenho uma. Esse é um ponto interessante de estar em casa, né? Que eu vou lembrando das coisas, eu vou abrindo aqui na hora. Peraí, vou achar só. Nossa, não vou conseguir encontrar. Acho que sim. Sim, achei, gente. É um trecho de uma carta que o Freud escreveu para um amigo dele que havia perdido um filho. Inclusive, essa carta, ela é tomada como uma mudança, né, do Freud com relação à compreensão do luto, né, porque tradicionalmente no luto e melancolia ele fala assim, você retira a libido daquele objeto sobre o qual você investiu, né, e você transfere, você volta a investir no mundo em outras coisas. E aí ele fala assim, não é tão simples assim, né, como que você vai retirar toda a libido, todo o amor, todo o afeto que você colocou, né, num filho e volta a investir no mundo? O Freud passou por uma experiência de perda, inclusive, né, num período de pandemia, uma filha dele morreu, e aí depois um outro amigo dele também perdeu um filho, e ele escreve para o filho o seguinte, aqui, se você me permite, esse trecho da carta está num livro do Bowlby, ele diz assim, embora saibamos que depois de uma perda dessas, o estado agudo de luto abrandará, sabemos também que continuaremos inconsoláveis e não encontraremos nunca um substituto. Não importa o que venha preencher a lacuna, e mesmo que esta seja totalmente preenchida, ainda assim alguma coisa permanecerá. E, na verdade, assim deve ser. É a única maneira de perpetuar aquele amor que não desejamos abandonar. E que ele não precisa ser abandonado, né? Ele vai se transformar numa outra coisa. O luto, ele não fecha, gente, eu falei para vocês, ele não tem, ele se transforma. Eu acho que é bom entender isso, né, Marielle? Porque durante tanto tempo a gente falou tanto em resolução do luto como uma tarefa que tem que ser resolvida, né? Isso não é possível, né? Eu tenho participado de algumas reuniões de grupos de lutos que existem e está vendo nesse formato agora, e as pessoas enlutadas, elas dizem constantemente, olha, não foi que eu esqueci, não foi que eu superei, foi que eu aprendi a lidar com essa. E eu me vi em uma dessas reuniões
chorando a perda do meu pai, que morreu há 5 anos. Eu estava em Assis, na época, não pude ir para o enterro do meu pai, e luto porque eu não rituais, né, fúnebres, e a perda dele foi tão impactante para mim, e foi tão bom, porque assim, olha, 5 anos, né, como a gente falava antes, assim, o que se falava antes era de que 1 ano o luto estava resolvido. Não, não vai estar resolvido. Não tem Essa como. pessoa vai ser sim, né? A gente vai aprender a lidar, né? Só para eu falar uma coisa assim, Socorro, a minha avó, ela faleceu com 92 anos. Nossa, um amor assim imenso por aquela mulher. Foi falar, não, ela é muito importante na minha vida. Ela perdeu a mãe quando ela tinha 10 anos de idade. A minha avó nunca deixou de falar da mãe dela, sabe? É assim, com dor mesmo, sabe? De luto. Então, não tem como falar assim, eu fechei esse ciclo. Não. Tá tudo bem, assim. Aliás, é bom que ele não feche, né? Como diz o Freud, é isso que permanece, né? Sobre uma coisa aqui, a Joana diz que, no contexto do distanciamento, a falta do abraço físico, de alguma forma, pode dificultar o luto? Depende, acho que é importante que você encontre outros recursos para poder se sentir abraçada. Se você tem uma rede de amigos e amigas, por exemplo, que te mandam mensagem, que ligam para você, é muito bom a gente receber abraço numa situação dessa, né? É muito gostoso quando é muito reconfortante. Mas se a gente recebe outro tipo de afeto, né? Isso pode não dificultar, o duro é se a gente não receber. Joilson, uma pessoa pode permanecer enlutada por bastante tempo, isso vindo a interferir no seu cotidiano? Então, Joilson, a gente tem que avaliar isso junto, né, com a pessoa, em que sentido isso está atrapalhando. Sabe aquela coisa da transição, né, entre a perda e a restauração? Né, se ela fica muito tempo voltada apenas para esse lado da perda, né, e ela está ali enfurnada naquele, né, fincada, ancorada nessa vertente, aí fica difícil, é um luto complicado. Ela precisa fazer movimentos, né, que isso pode, ela ficar constantemente ancorada nessa vertente da perda pode sim dificultar, interferir no cotidiano dela, né, pode ser que aí nesse contexto ela precise de ajuda profissional. Agora, bastante tempo, é a questão do tempo, né, Socorro, mais uma vez, né, o tempo do luto é um tempo muito singular, né, e aí isso a gente tem que ser avaliado com todo o contexto. Gil, não é um tempo só, né, é o que você falou, né, a pessoa ficar fixado, né, sem esse movimento, né, para outras atividades, para dar outros sentidos à vida, né. Uhum. O Gil diz quando tinha 3 anos meu avô faleceu, com 18 sinto a perda, sinto o luto, né, claro, são pessoas significativas, né, pra gente. E aí, deixa eu ver o que a Poli colocou aqui. Boris tem uma formulação, seres humanos sofrem 2 vezes, uma vez no real, o abandono, a agressão, e uma segunda pela representação disso que eles fazem para si mesmos. A linguagem permite o remanejamento da infelicidade, sim, né, porque ela ajuda a simbolizar, né, ruminar o trauma. Sim, a luta pelas palavras, né, pela expressão disso, né. O tempo do luto é o tempo da lembrança, e assim, as pessoas, é isso, né, a pessoa fisicamente, ela morre, né, mas o amor tá ali, o amor ele não morre. Né, Zimu, meu pai perdeu a mãe em 96, ano que minha irmã nasceu, e ainda está de luto por ela. Acabou perdendo a filha. O luto dele não, né? São lutos que se sobrepõem. 3 meses não, o luto você não supera, o luto você experimenta, né, Fátima? O luto você vivencia.
superar o luto, você não, a Marilena Franco, ela é taxativa nisso, né, você não supera, não é uma corrida de obstáculos, você experimenta, você vai oscilando, você vai retomando a sua vida, como eu falei, algumas lembranças às vezes podem ser muito sofridas, algumas datas, aí você dá aquela caída, você dá aquela deprimida, mas depois você volta. O problema é que hoje a gente está querendo patologizar o luto, né? A nossa sociedade já colocou aí que em 6 meses, acho que nem isso, já é doença, já se transforma, o luto se transforma em doença. O nome da SM, Marielle, uma semana. 2 semanas, 2 semanas. Você começa a apresentar determinados comportamentos em 2 semanas, pode ser caracterizado como doença mental. Poxa, gente, se alguém perdeu uma esposa, se a pessoa perdeu um filho, em 2 semanas você achar que ela tem que superar o luto, olha, aí a gente tem que conversar. Diga, Marcelo. Então, Marielle, eu perdi meu pai e minha mãe há mais de 30 anos, né? E ainda tenho longas conversas com eles. E me recuso quando alguém me diz assim, você está em luto, não aceitou, etc. Eu falo, o que é isso? Não, que não aceitou, imagina. Quer dizer, eu acho que houve um momento da vivência do luto, da elaboração do luto, mas hoje as longas conversas eu não trato como patologia e nem como vivência de luto. Eu queria perguntar para você, como é que você vê isso? Porque existe uma outra vivência da história do teu passado, né, daqueles entes que já foram, que não cabem na questão do viver o luto, né? Então eu queria te fazer essa pergunta, para que as pessoas que ainda mantêm os mesmos papos que eu mantenho com os meus pais não se achem patológicos, né? Não, imagina. Olhe, um beijo para você, que bom te ver por aqui. Obrigada, viu? A gente vai conversando depois. Então, Marcelo, essas conversas, né, eu também, a gente precisa conversar, né, dialogar com os nossos mortos, por que não? Né, se é uma conversa para você revisitar essa memória, às vezes eles, conversando mentalmente, né, você pode, de repente, pensar sobre decisões importantes que você tem que fazer, a gente vai, né, como são essas conversas. Eu não acho que, sabe, eu estava aqui lembrando, tem algum tempo atrás, né, algumas pessoas falavam assim, psicólogos, né, diziam assim, porque tem que, não pode, por exemplo, escrever nas redes sociais, porque isso não é não aceitar o luto. Não, você sabe que o seu pai e a sua mãe faleceram, você sabe disso, né? Você reconhece essa realidade. E você dialoga, acho que como uma forma também de manter esse vínculo, de manter essa lembrança. Eles têm um outro lugar interno aí, eles têm um espaço muito, que eu imagino que deva ser muito gostoso, onde você está, onde eles estão, né, dentro de você. É um espaço muito acolhedor. Eu acho que é muito pertinente, muito saudável, né, que a gente possa fazer isso. Se não vem com. Eu acho que a questão é assim: se não vem carregado de imagens de intensa dor e sofrimento, por que não? Então, Valdiane, se for fruto de defesa, eu não sei, acho que isso vai muito dentro do processo, né, e de respeitar, porque às vezes a pessoa, ela não. É o jeito que ela dá conta de fazer naquele momento, sabe? É o jeito que ela consegue. Então, a gente respeita, né? Algumas defesas são importantes que a gente, né, respeite, vá sinalizando com o tempo, né? A pessoa vai conseguir, de repente, ressignificar, né? Enfim, a gente tem que tomar um certo cuidado com o que a gente pode devolver para ela, né, enquanto uma interpretação.
Então, mais alguma questão? Você viu, né, Socorro? Eu vim aqui, ó, o amor é básico. Então, assim, para falar sobre luto, amor é básico. Não tem como. É. E aí, mais alguém tem? Obrigada, Gil. Mais alguém tem alguma questão? Que bom, Ricardo, que bom. Obrigada, Marcelo. Gente, leiam literatura, vamos ler livro, né? Visitem os seus vínculos, né? E, enfim, amem aquilo que vale a pena amar, né? Celebre a vida, honre as pessoas que você ama, honre o legado delas, né? Acho que honrar, por exemplo, o legado dos pais, como o Marcelo estava falando, podendo conversar com eles, né? Então, é um trabalho, é triste falar sobre luto, pô, é muito, mas pode ser diferente. Com certeza, Ramon, falar permite manter as memórias, com certeza. É unanimidade, Marielle. Foi uma delícia essa sua fala. É interessante que a gente pode falar de um tema tão triste, mas sem tristeza, né? Com poesia, né? Com afeto, com a arte, porque a vida é uma arte, né? A gente tem que pensar na vida como esse processo de ir e vir, né? De sofrer. E o luto como vários processos durante a vida, né? O luto não é só a perda de alguém, né? O luto, não existe só um luto por morte, existe um luto por várias coisas, inclusive pelas etapas da vida, né? A cada etapa a gente vivencia o luto. Eu acho que esse momento, essas discussões, essas 4 lives que nós vamos oferecer, e aí espero que a gente possa pensar em novas temáticas, né, para a gente dialogar um pouco mais essas questões todas, eu acho que vão nos aproximar muito desse sentimento, né, de que estamos todos isolados e que a gente não pode encontrar o outro porque a gente tem que se preservar. Isso é fácil, tem que se preservar, né? Sim. Mas a gente pode se encontrar de outra forma, né? Eu acho, olha, eu vi uma frase, assim, fantástica, né? Nós estamos em distanciamento social, não afetivo. Sim. Só falando uma coisa que você falou assim, não precisam falar sobre luto de uma maneira triste. Só fica triste e mórbido quando a gente não consegue falar e elaborar isso e acontece, né? Aí a gente, aquilo que eu falei lá, né, do luto de coisas que não foram vividas. Sim. Aí é triste. Sim. Uma vez a gente levou a Maria Helena Pereira Franco para Manaus, no Hospital do Câncer, onde eu trabalhava, e ela é vibrante, né? Ela é vibrante, Maria Helena. Aí eu tive a honra de fazer uma live com ela, você tem noção? Ela é maravilhosa. E ela disse assim, na palestra dela, gente, quando ela começou, e faz muito tempo, né, quando ela começou a falar de morte, ela tinha até um apelido, que era Mortícia Adams. Todo mundo olhava para ela e já pensava em morte. E ela disse, olha, mas a morte não me afeta. E você via como ela falava disso de uma forma alegre, né? Porque a morte é afeto, é amor, né? A gente só sente a saudade daquela pessoa que foi significativa na vida da gente, né? Então, acho que esses encontros que nós teremos vão ser muito significativos e eu tenho que te agradecer imensamente por ter iniciado esse processo de uma forma tão bonita, com tanta poesia, com tanta arte, né? Que eu sei é característica sua. Espero trazê-la outras vezes e trazê-la após a pandemia, né? Para que a gente possa compartilhar com você aqui, presente, né? Não apenas pela rede social.
Uhum. Sim, eu também espero. Pode chamar. Chamaremos, né, Naputano? Eu queria, antes de encerrar aqui, já divulgar a próxima live, tá, Mariela? Eu quero lhe convidar, se você tiver a oportunidade de estar presente, eu queria explicar para as pessoas que a próxima live terá que ser às 13 horas, ela vai ser no dia 24, agora de setembro, ela terá que ser às 13 horas, porque ela é uma live que vai ser transmitida direto de Portugal, olha que chique. A psicóloga é portuguesa, e aí, por conta do fuso horário, a gente teve que colocar a live às 13 horas, horário de Roraima, 14 horas, horário aí em São Paulo. O tema da próxima live é luto e desapego, diferentes formas de viver a perda. Sensacional, vai complementar, eu achei muito legal, eu tive esse cuidado, assim, para não colocar muito, né, porque eu tenho certeza que isso vai ser muito melhor destrinchado, né, assim, vai ser mais... Eu acho que não é muito melhor, eu acho que vai ter uma extensão da sua fala, né, e a cada live a gente vai construir novas formas de pensar, né, aqui pensando, ouvindo sua fala, fiquei pensando assim, a gente tem que construir novas formas de pensar, até no social, né, nas consequências dessa pandemia, porque as nossas lives vão ser muito mais intimistas, no que isso afeta, né? Eu deixei as palestrantes todas livres para escolher os temas das suas falas, e a gente, de certa forma, está trazendo muito para o âmbito do individual ou do familiar, né? E eu acho que a gente pode ampliar isso para o aspecto mais social mesmo, né? Do quanto isso nos abala de uma forma muito mais ampla, né? E aí eu convido a todos a comparecerem dia 24, né? Daqui a 2 terças-feiras, às 13 horas. Aproveitar ainda para convidar todos a estarem sábado agora, dia 5, também à tarde, aí é a primeira live da clínica. E nós teremos a discussão de um conceito, do conceito de verdadeiro e falso self, o conceito da teoria de Winnicott. Isso também vai ser bem, bem interessante, né? Bem, palavras para agradecer, Marielle, mais uma vez, acho que é consenso entre todos nós, e aí deixo dou espaço para a sua fala final. Só agradecer mais uma vez, Socorro, pela oportunidade. A gente já tinha tentado fazer esse encontro outras vezes, né? E que bom que a gente pôde fazer isso hoje. É sempre muito gostoso poder te reencontrar também, Marcelo, e me convidar para falar sobre esse tema, né? Que, como eu falei, enquanto a gente vai pensando e elaborando a palestra, eu também vou pensando e elaborando as coisas por aqui, né? E foi muito, para mim também foi muito proveitoso. Agradecer. E quando quiser, né, assim, a gente combinando agendas, etc., pode me chamar também para falar sobre outras coisas. Estou por aqui. Tá bom? Bacana. Muito bom ver vocês. Obrigada. Nada, e obrigada para quem esteve aqui nos acompanhando até agora também. Se você quiser, eu posso deixar as referências, então, com você, ou te mando depois. Eu quero também avisar para os alunos que essa live foi gravada, o professor Marcelo Renclar está gravando, e nós vamos colocar no site da psicologia, no site da universidade, no link da psicologia, nós vamos colocar o vídeo dessa live. Então, nós teremos esse material lá disponível para todos os alunos assistirem novamente. Então, tá bom, gente. Boa noite para vocês. Se cuidem, cuidem dos seus, né? Até logo.